Curso de Educação Mediúnica, Livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FESP. Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de Educação Mediúnica, baseado nos livros da FESP. Hoje é a nossa sexta aula, lembrando que a gente não faz nada de parte prática mediúnica, porque isso deve ser feito num centro espírita sério, não deve ser praticado em casa, então a gente nem lê essa parte do livro, tá? Para que não tenha ninguém cometendo esses equívocos. Então, hoje, a sexta aula fala de centros de força, de plexos. E diz o seguinte: do ponto de vista de sua constituição e função, o perispírito é o veículo por excelência para o trabalho na esfera espiritual, após a morte. Com sua estrutura eletromagnética, algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, de acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 2. É nesse santuário vivo, de formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura as células, noutra faixa vibratória, a face do sistema de permuta visceralmente renovado, se distribuem mais ou menos à feição das partículas coloides com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Isso também está no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 2. Que a criatura continua a sua jornada evolutiva nos domínios da experiência. Nesse santuário, o espírito possui todo o equipamento de recursos automáticos que governam bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência, nos círculos de ação, como recursos adquiridos vagarosamente pelo ser em milênios e milênios de esforço e recapitulação nos diferentes setores da evolução da alma. O perispírito rege a atividade funcional dos órgãos relacionados pela fisiologia terrena, através dos centros de força, que são fulcros energéticos que, sob a direção automática da alma, imprimem às células a especialização extrema. Isso também está no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 2. Antes de estudarmos suas funções, é importante que conheçamos um pouco da anatomia humana, uma vez que os centros de força que se localizam no perispírito têm uma correspondência no corpo humano através dos plexos, com exceção de dois, o frontal e o coronário, que se localizam em estruturas dentro da caixa craniana, em correlação a duas importantes glândulas, a epífise e a hipófise. O professor Ari Lex define os plexos como entrelaçamentos nervosos, que formam uma verdadeira rede e que partem da área medular do sistema nervoso. Do sistema nervoso à mediunidade, é o nome do livro, capítulo 1, que está essa informação. André Luiz diz que o psicossoma está intimamente regido por 7 centros de força, que se julgam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas, que podemos definir como sendo um campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em circuito fechado, entre a Terra e o céu, capítulo 20. Tem-se assim, por expressão máxima, do veículo que nos serve presentemente,
o centro coronário, que na Terra é considerado pela filosofia hindu como sendo o lótus das 1000 pétalas, fechado. Isso está no livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 20. É o centro mais significativo pelo seu alto potencial de radiações, pois é nele que se assenta a ligação com a mente, sede da consciência. Está localizado na região do alto da cabeça. Esse centro recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito comandando os demais, vibrando, todavia, com eles, em justo regime de interdependência. Dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, sendo responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. Fechado. Está no livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 20. É o centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada. Supervisiona ainda os outros centros vitais que lhe obedecem ao impulso procedente do espírito. Em Evolução em Dois Mundos, André Luiz complementa. Ele é o ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças fisiopsicossomáticas organizadas. Desse modo, a corrente de energia vitalizante formada de estímulos espirituais com ação difusível sobre a matéria mental que o envolve, transmitindo aos demais centros da alma os reflexos vivos de nossos sentimentos, ideias e ações, tanto quanto esses mesmos centros interdependentes entre si imprimem semelhantes reflexos nos órgãos e demais implementos de nossa constituição particular, plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou não de nossa influência e conduta. A mente elabora as criações que lhe fluem da vontade, apropriando-se dos elementos que a circundam, e o centro coronário incumbe-se automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhe diga respeito, marcando no próprio ser as consequências felizes ou não de sua movimentação consciencial. O crescimento do influxo mental está na medida da experiência adquirida e arquivada pelo próprio espírito. Pensamentos viciados implicam em desarmonias nos centros de força e, consequentemente, no corpo físico. Então, agora ele vai falar dos centros. 1. Centro de força cerebral. Contíguo ao coronário, localizado na região frontal entre as sobrancelhas, ordena percepções que na vestimenta carnal constituem a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos de inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. Centro de força laríngeo. Localizado na região da garganta, preside os fenômenos vocais, inclusive as atividades do timo, da tireoide e das paratireoides. 3. Centro de força cardíaco. Localizado na região do coração, regula as emoções e os sentimentos e a circulação sanguínea. 4. Centro de força esplênico, que no corpo denso está sediado no baço, regula a distribuição e a circulação adequada aos recursos vitais em todos os escaninhos do corpo. 5. Centro de força gástrico. Localizado na região do estômago, é responsável pela penetração de alimentos e de fluidos na organização física. 6. Centro de força genésico. Localizado na região do baixo ventre, é onde se localiza o santuário do sexo.
como templo modelador das formas e estímulos. E 7, centro de força coronário. É o órgão de ligação com o mundo espiritual. Serve ao espírito para influir sobre os demais centros de força. Isso está no livro Passes e Irradiações, de Edgar Armond. Quando a nossa mente, por atos contrários à lei divina, prejudica a harmonia de qualquer um desses fulcros, de forma da nossa alma, naturalmente se escraviza aos efeitos da ação desequilibrante, obrigando-se ao trabalho de reajuste. Isso está no livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 20. Bom, aqui ele explica um pouco do que popularmente é conhecido como chakras, né? Nós utilizamos a palavra aqui, centros de plexos, né? Ou termo centros de força, para dizer o que em outros estudos se denomina chakras, né? Popularmente mais conhecido como chakras, que são os vórtices de energias, que são os nossos pontos de energia que conectam o nosso perispírito a essas partes do corpo físico, tá? Que a gente tenha isso presente, a gente vai falar mais de energias, vai falar mais sobre tudo isso mais para frente. A parte 2 desse capítulo tem o tema caridade e indulgência. O homem indulgente jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? Há de que vós que censurais não praticastes o que condenais e valeis mais do que o culpado, ó homens. Quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 16. Ser indulgente é ser misericordioso, tolerante, benevolente para com o próximo. É ser caridoso, é ser fraternal. Jesus é o maior exemplo, pois viveu e ensinou o respeito e o amor ao próximo. Na Epístola de Tiago, capítulo... não falo o nome do capítulo. Versículo 20... Esse é o esclarecimento. Aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Esses ensinamentos estão também na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4 a 7, e em Livro dos Provérbios, capítulo 10, versículo 12. Quando se depara com criaturas que estão passando por situações difíceis, consequências muitas vezes de erros cometidos anteriormente, as críticas, as injúrias, as censuras nada favorecem, pois essas pessoas estão necessitadas de amparo. Procuram palavras de conforto, uma mão amiga, para ajudar a amenizar o seu desespero. Nas horas difíceis, a compreensão, o carinho, a afabilidade funcionam como bálsamo. O indulgente não deve compreender que antes de censurar alguém, é preciso pensar um pouco na realidade íntima e na história de cada um, pois o erro não pede aversão, mas entendimento. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O indulgente procura conhecer o seu íntimo e vigia a si mesmo, ampliando a sua capacidade de entendimento e de perdão, pois reconhece as próprias imperfeições, sabendo que todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado.
O indulgente pede perdão quando erra e perdoa os erros dos outros, evitando comentá-los e divulgá-los. Afasta-se das críticas e juízos falsos a quem quer que seja, sabendo que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral de quem censura. Jesus, no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 15, ensina por que devemos perdoar sempre. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. O indulgente é sincero quando procura suavizar a dor dos que o procuram, sabendo que um necessita do outro, pois o homem não vive só. Quem faz o bem é de Deus, quem faz o mal não viu a Deus. Terceira Epístola de João, capítulo 1, versículo 11. Enfim, o indulgente ama o próximo como a si mesmo e não faz aos outros aquilo que não quer que os outros lhe façam. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há escândalo. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 10. Sede, pois, severos convosco e indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga, em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração, que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais, ou condena as que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Bom, aqui a gente fala do Evangelho, né? Da caridade, do perdão. O indulgente é aquele que consegue olhar o outro com os olhos da alma. É aquele que consegue praticar a caridade sem escolher a quem praticar a caridade. E perdoar, né? Eu sempre falo do perdão nas 3 instâncias, né? Porque o perdão é algo que todo mundo fala, mas é muito difícil, você não passou pelo que eu passei. Ninguém passou pelo que o outro passou. Cada um passa de uma maneira, ainda que seja pela mesma situação. Então, cada um tem a forma de encarar a sua dor, os acontecimentos de formas diferentes. Então, a gente não consegue entrar na dor do outro, mas a gente pode compreender o que essa pessoa está passando e a gente pode compreender a alegria, a tristeza, a raiva do outro, aceitar as pessoas como elas são. E quando a gente fala de perdão, cada um tem uma compreensão sobre isso. Mas a gente precisa praticar as 3 formas do perdão. A gente precisa saber perdoar o próximo, aquele mesmo que foi ruim com a gente, que fez a gente sofrer, ou que fez a gente ficar magoado, triste, ou que prejudicou a gente, fez a gente ficar com raiva. A gente precisa aprender a perdoar essas pessoas. Ai, mas é difícil. Perdoar não é esquecer o que essa pessoa fez. Essa pessoa fez, já fez, passou, isso aconteceu com você, a gente não vai poder negar. Mas a gente precisa aprender a lembrar deste fato, a lembrar desta pessoa, sem mais essa dor, ou esta mágoa, ou este rancor. Aí a gente vai entender que a gente realmente perdoou ou não, né? Porque falar, mas eu perdoei, mas eu não quero mais ver a pessoa pela minha frente, então não é o perdão. Perdão é quando a gente ainda consegue encontrar a pessoa, por mais que a gente saiba que ela fez aquilo e tudo mais pra gente, mas que, ok, aquilo passou, não preciso ser melhor amigo da pessoa, mas aquilo passou, eu sei que aconteceu, a gente não pode mudar o passado, mas aquilo não tem mais a gravidade que tinha antes, não tem mais aquele sentimento ruim que despertava em mim. Então aí a gente vai descobrir que a gente realmente perdoou ou não. Então, a gente deveria praticar este ato do perdão, embora não seja fácil, né? É um exercício que a gente tem que praticar cada dia. E a gente tem também a instância do perdão, da gente pedir perdão também pelas pessoas que a gente um dia magoou, ou feriu, ou prejudicou, ou de alguma maneira essa pessoa se sentiu prejudicada. A gente precisa também ter a humildade
de praticar este ato e de também pedir perdão. Ai, mas aí a pessoa não me perdoou, como é que eu fico? Você pediu perdão para ela? Você está se sentindo melhor com isso? Aí o não perdoar vai ser um problema dela. Mas se você se sentir melhor pedindo perdão, fazendo esta tua parte, a gente tem o seu alívio, a sua libertação, e aí o não perdão da outra parte é um problema desta outra parte, né? Então a gente tem que trabalhar essa forma do perdão. E a terceira forma do perdão que a gente precisa trabalhar também profundamente em nós, que para mim é a parte mais complexa, e daí depende de cada um, assim, no meu ponto de vista e no meu caso, é a parte mais complexa, é o auto-perdão, que é a gente se analisar e analisar todas as vezes que a gente foi cruel com a gente mesmo, que a gente não foi bom, que a gente foi crítico, que a gente prejudicou a gente mesmo fazendo aquilo, ou pensando aquilo, ou permitindo que fizessem coisas conosco, permitindo que falassem daquela maneira conosco, que nos tratassem daquela maneira. Então, o auto-perdão, ele é muito, muito, muito importante para que a gente consiga se reerguer, para que a gente consiga sair, né, do limbo que às vezes a gente fica por culpa, né, a gente se libertar das culpas, porque a gente carrega muita culpa com a gente. E tudo bem, porque isso faz parte do nosso crescimento, mas a gente precisa conseguir se libertar, a gente precisa colocar isso no nosso consciente e conseguir se libertar disso. Porque a culpa faz muito mal para nós. Faz muito mal para nós em todos os sentidos, na nossa saúde física, mental, energética, né? Porque a gente fica com uma energia baixa. E daí qualquer coisa que possa acontecer, a gente volta naquela questão da culpa. Então, quando a gente pratica o perdão, a gente se sente mais leve, a gente se liberta. Então, o indulgente, ele perdoa, ele ajuda, ele passa por cima das dificuldades para auxiliar o próximo. Então, acho que é importante a gente pensar nessa parte e praticar. Por mais que seja difícil, praticar um pouquinho cada dia a questão do perdão. Tem a oração do perdão aí, que a gente pode fazer todos os dias e colocar aquilo dentro de nós, né, para que a gente consiga ser pessoas melhores, né? E viver mais leve. Quando a gente perdoa, a gente se liberta de algumas amarras ali e que parece que aquilo te transforma. E é uma transformação maravilhosa. Eu espero que a gente consiga sentir isso, todos nós, e que a gente consiga ter uma vida um pouquinho mais leve. Gratidão por ficarem até aqui. Semana que vem a gente tem a próxima aula. Espero vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Curso de Educação Mediúnica, Livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.